eu acho que eu tenho que mudar de postura. Eu sou um cara que, na vida mesmo, eu tô sempre empolgado. Eu tô sempre, vamos lá, bola pra frente, sabe? Eu sou um cara muito positivo. Só que, pô, essa positividade, às vezes ela é meio nociva pra mim. Tipo, quando tem esses crossovers Marvel e DC. Mas vamos lá, né? Vocês sabem que recentemente saiu lá fora o Superman e Homem-Aranha. E no dia 22 desse mês sai Homem-Aranha e Superman, que aí é o crossover versão da Marvel. E eu falei que pô, o crossover da DC foi uma decepção, foi um feijão com arroz meio sem graça do Mark Waid. Porém, eu tenho expectativas então pro crossover da Marvel, né? Essa semana, a editora liberou um preview, ó, acompanha comigo. Tem Sarah Pichelli desenhando o Superman no encontro aí com Miles Morales. Gente, isso é lindo, tá? Eu vou ser sincero, isso é bonito demais. Tem, nossa, gente, tem o Gary Frank desenhando um encontro entre o Homem-Aranha, na verdade, vários heróis, né, não só o Homem-Aranha, com a Legião de Super-Heróis. Russell Dalterman juntando a poderosa Thor com a Mulher Maravilha. Vocês sabem que esse é um desenhista que ele fez toda aquela fase com Jason Aaron, né, que é maravilhosa. Olha aí, Supergirl com a Gwen Aranha, parece divertido. Aqui os desenhos são do Phil Noto. Aí tem o Todd Nauck fazendo um encontro entre o Aço, sim, lá do Retorno do Superman, com o Duende Macabro. E aí tem algumas páginas que já tinham saído, né, já tem um bom tempo, que é o Pepe Larraz, né, que a história principal junto o Brad Meltzer com o Pepe Larraz. E o Pepe Larraz, ele é um semideus, né, um desenhista espanhol. Gente, olha que coisa linda, velho. Maravilhoso. Como eu comentei, cara, o encontro do Superman com o Homem-Aranha, eu não achei ele ruim. Eu achei ele qualquer nota, sabe? Eu achei um encontro ok de um gibi de super-heróis sem grandes surpresas, mas querem saber exatamente o que faltou. Lá no outro encontro, tá? Algo que só para exemplificar o que eu quero nesse tipo de quadrinho. Sim, o Mark Waid foi lá e criou um Batmobile, né? Um carro do Batman versão Superman. Tipo, olha isso, Melhores do Mundo é um quadrinho, né, que junta o Batman e o Super-Homem, justamente então escrito, né, pelo Mark Waid. E aí ele traz, né, porque, ok, se a gente está vendo esses dois heróis juntos, claro que DC é mais fácil a gente ver o Superman com o Homem-Aranha, quer dizer, o Superman com o Batman. Mas eu quero dizer que esse tipo de ideia, pra mim, tem que estar no crossover. Porque, ô Vini, mas é idiota ver o carro do Batman pintado do Superman, pra que o Superman precisa de um carro? Não faz nem sentido. Mas é isso que eu esperava ver lá no outro crossover, não uma história onde eles têm um inimigo, eles batem no inimigo e é isso. Galera, tudo certo? Esse programa, tá? Ele é um especial de Páscoa. Feliz Páscoa aí pra todo mundo. Mas ele vai ser um programa mais enxuto por dois motivos. Primeiro porque é Páscoa e eu também tenho vida social. E segundo porque não teve... Essa semana ela não... Cara, eu vou falar pra vocês, a gente tá bem adiantado aqui no Dois Quadrinhos News. Porque vocês sabem, vocês têm informação de qualidade, vocês têm noção que boa parte das notícias do programa da semana passada que a gente teve aqui, essas notícias estão repercutindo agora em portais ao redor do mundo. Cara, isso é muito legal. Dito isso, esse programinha só existe por conta dessa galera que está aqui na tela, de catarse.me/2quadrinhos. Lembrando que nesse mês a gente tem um encontro, né, uma aula sobre colorização de quadrinhos com o meu querido amigo Márcio Menes. Então entra aí por 25 pila, tu entra no grupo, participa de sorteio e aprende sobre quadrinhos. Pois então, o Hollywood Reporter tocou num ponto que é algo que seguido vem na minha cabeça aqui no Dois Quadrinhos. Eles destacam que talvez nós estejamos vivendo novamente uma era de superstars no meio dos quadrinhos norte-americanos. Aqui eles destacam, né, o Nick Dragotta, o cara por trás do Absolute Batman. Ele fez muita coisa, né? Fiz East of West também. Mas o grande trabalho dele é o Absolute Batman. Aqui do outro lado tá um queridinho aqui do canal, né, o Daniel Warren Johnson, né, o cara do Dual Power Bomb, Murder Falcon, Absolute Batman, né, ele fez um anual que ainda não saiu no Brasil. E, bom, cara, a ideia por trás da matéria é muito legal, porque o Hollywood Reporter, ele acompanhou o Daniel e o Dragotta numa sessão de assinaturas, mas não era algo relacionado aos fãs. E, digo, diretamente, né? Não tinha fãs ao redor dos caras. Eles passaram 4 dias autografando para uma dessas empresas que vendem quadrinhos para os colecionadores. Gente, 4 dias. Os dois assinaram
coisa de 15 mil a 20 mil gibis em 4 dias. Pois então, a primeira comparação que vem na cabeça é, né, Jim Lee, Rob Liefeld, os caras que explodiram nos anos 90 e fizeram fortuna vendendo milhões de gibis pela Marvel e aí resolveram abrir uma própria editora, a Image. Eu não estou dizendo que vai surgir uma nova Image, não estou dizendo que o Daniel Warren Johnson é do mesmo tamanho que o Jim Lee, não estou falando desse tipo de bobagem. O que eu quero dizer é que em termos de grana e venda e atenção do público, esses caras, eles estão voando. Aqui, ó, temos Nick Dragotta com seu tradicional, né, moletom laranja. E, gente, é isso. É uma chuva de gibis para os caras assinar. A galera que fez a matéria aqui, eles perguntaram para o Dragotta, né, o que exatamente mudou na carreira dele. Porque, bom, ele é um desenhista que está aí desde os anos 90 e eu aposto que quem não é muito fã de quadrinho nunca nem tinha ouvido falar do Nick Dragotta. De repente, o cara foi lá, fez o Absolute Batman e estourou. Mas então, o repórter foi lá e perguntou, tá, Dragotta, o que mudou, né, agora que tu tá escrevendo o principal gibi da atualidade, tu tá desenhando, né, o principal gibi da atualidade. O Dragotta falou, olha, mudou a grana. E só para complementar, com toda a humildade do mundo, né, a matéria do Hollywood Reporter, aqui vocês estão vendo um vídeo de uma entrevista que eu fiz com o Dragotta na CCXP. Pensa comigo o seguinte, o que exatamente motiva um quadrinista a sair dos Estados Unidos e vir aqui para o Brasil? Claro que em muitos níveis é o turismo, né? Beleza, né? Eles vão conhecer outro país, etc, etc. Porém, cada vez mais a CCXP, né, acaba sendo um evento que é lucrativo pro quadrinista vir aqui oferecer seu trabalho. Cara, a fila do Nick Dragotta lá no evento era gigante. O Romitinha, cara, parece que ele vem ano sim, ano não, aqui para a CCXP, porque o cara tem uma fila quilométrica. O que eu quero dizer é que a matéria do Hollywood Reporter faz muito sentido se a gente ver a repercussão desses caras, inclusive aqui no Brasil. Aí a matéria foi falar com o Daniel Warren Johnson. E, cara, eles tocaram num ponto que eu acho que é muito interessante. Esse sujeito que vocês estão vendo aqui com essa fila quilométrica, ele conseguiu algo muito difícil. O Daniel pegou um material licenciado, que é Transformers, que geralmente, tá, na indústria, ninguém se importa muito, porque, né, essas grandes empresas vão lá, licenciam produtos e acabam lançando numa... Parece que é um enlatado meio sem vida. O Daniel foi lá, pegou Transformers e simplesmente ganhou um prêmio Eisner com material licenciado. Mas então, a matéria, ela também vai destacar outros nomes que estão em ascensão lá fora. Eu vou ter que dar uma colada aqui na lista porque é bastante gente. Vamos lá. Tem Jorge Menez, que está aí na foto, né, do lado direito. Pô, que sacanagem, né? O cara, além de habilidoso, com um quadrinho, o cara é bonitão, né? Pô, enfim. Aí o nome aqui da esquerda é o Heider Schirman, tem a Pete Momoko, ó, tem Pepe, eles citam vários nomes, né? Tem Pepe Larraz, Bilks Evelyn, né? Brasileira, Javier Rodrigues, enfim, tem toda uma geração nova que está chamando a atenção lá fora. Como eu falei, né? No Brasil a gente tem fila para o Dragotta. Eu imagino que se viesse um Daniel Warren Johnson para cá, também ia ser um estrago assim na CCXP. Mas, gente, essa é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês concordam com a matéria do Hollywood Reporter? Esses nomes que estão surgindo nessa nova geração, eles importam para vocês? Vocês consideram que a gente está num momento aí de superstars? Tá, agora é o momento de falar sobre teoria aqui no Dois Quadrinhos. Você sabe que a gente fala bastante como o momento da Marvel tá complicado. E gente, é muito absurdo assim. Até sites que geralmente, né, eles sempre procuram defender a Marvel, sempre que eles podem. Não, que a Marvel é perfeita. Sabe, toda a ideia estapafúrdia que a Marvel teve aí nos últimos anos, os caras iam lá e diziam, não, legal, a Marvel tá sempre muito bem. Até esses caras aí, malucos, né, eles estão tendo que admitir que a coisa não tá legal. Tá, mas vamos lá pra teoria. Será que a Marvel está sofrendo um boicote por parte dos artistas? Eita, será? Lembrando, tá, galera? É lógico que o que eu tô trazendo aqui é uma teoria, mas é uma teoria bem embasada. Então, sabe, não é só uma teoria. Aqui vocês vão poder entender um pouco as engrenagens do mercado lá de fora e como isso acaba refletindo nas publicações aqui no Brasil. Vamos começar com o Todd McFarlane, uma lenda da indústria, um cara com mais de 40 anos aí no meio quadrinístico, criador do Spawn, etc, etc. Ele deu uma entrevista, então, essa semana, comentando o quanto ele estava apavorado porque o número de vendas da DC estava superando muito os da Marvel. Gente, por muito tempo, tá, a Marvel ela dominou
o mercado lá de fora do jeito que a DC não tinha nem a mínima possibilidade de reagir. Só que agora a gente está vendo realmente tipo, uma virada histórica. E isso nas palavras de Todd McFarlane. E a pior parte, tá? E quem acompanha esse canal sabe disso, é que parece que a Marvel, ela tá meio tipo, tá tudo bem, vamos seguir desse jeito. Pô, os caras cancelaram. Talvez a única linha deles que estava sendo comentada lá fora, que era a linha Ultimate, ela foi cancelada. Aí pensa comigo, os fãs dos X-Men estão comentando que os gibis não têm graça, a gente nem ouve falar mais na franquia Vingadores direito. O Mundo Sob Destino, cara, foi um evento bem qualquer nota, assim, sabe, ele não viveu o hype que a gente estava imaginando, né, o evento que está acontecendo agora aqui no Brasil. Claro, tem coisas legais na Marvel, sei lá, Quarteto Fantástico, do Ryan North, teve aí uma minissérie do Demolidor ano passado também maravilhosa, mas, né, de novo, uma raridade. O material deles, com as franquias Alien e Predador, até o momento estão legais também, assim, se a gente for destacar. Mas se a gente pegar a linha de super-heróis padrão da Marvel, não tá bacana. Tá, aí tu vai dizer, Vini, mas por que a Marvel não vai lá e não chama gente boa, né? Por que eles não contratam gente grande, né, nomes consagrados, para trabalhar nos seus gibizinhos? Tipo, o que a DC tá fazendo no universo absoluto. E agora eu vou explicar exatamente. A gente tem três motivos que podem estar ocasionando esse problema da Marvel. Motivo criativo, financeiro e ideológico. Eita, acompanha comigo. Primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram que, não sei se lembrar acho difícil, mas vamos lá. Né? Durante muito tempo, o Jack Kirby teve uma briga com a Marvel para reaver os seus originais. Tipo, o Kirby basicamente ele queria as páginas, sei lá, do Quarteto Fantástico, de outros quadrinhos, para vender. Então, né, basicamente, ele produziu os quadrinhos para a Marvel, ele queria o papel original de volta. E isso acabou gerando um movimento de boicote por parte da indústria com a Marvel, né? Porque, ok, né, eu vou trabalhar para a editora que está prejudicando o coitado Jack Kirby. Isso aconteceu de novo, quando teve uma briga judicial entre, né, aí o Kirby não estava mais aqui, né, entre a família do quadrinista e a Marvel, e aí teve de novo uma convocação de boicote. A gente não sabe o quanto esse movimento de fato prejudicou a Marvel, mas em todas nessas situações a editora teve que voltar atrás. Aí a gente corta para um momento um pouco mais atual. Né? Vocês estão vendo aqui uma notícia de 2016. Então, se descobriu que o ex-presidente da Marvel, o Ike Perlmutter, ele era um dos principais doadores de campanha do Donald Trump. E isso gerou, né, para uma parcela dos quadrinistas, um movimento de, ok, não vou trabalhar para a Marvel porque o presidente atual, né, da editora estava lá apoiando o Donald Trump. Mas, de novo, eu não sei o quanto essa parte ideológica realmente faz diferença para uma parte dos quadrinistas. Mas eu sei um aspecto que com certeza pesa para todo mundo, que é o financeiro. Aí eu resolvi ressuscitar aqui o Tio Patinhas do Frank Miller. Eu já falei aqui no programa, vocês já devem ter ouvido em todo lugar, a DC, ela paga mais que a Marvel por página. Ou seja, é mais fácil pagar boleto trabalhando para DC do que trabalhando para Marvel. Ah, peraí, sem contar o fato de que quando a tua obra, né, tu foi lá, criou um personagem para Marvel. Quando a tua obra vai ser adaptada para o cinema, de novo, a DC é muito mais generosa, né? Vocês lembram que o Jim Starlin, foi o Jim Starlin, né? Ele sempre comenta que ele ganhou muito mais grana por ter criado o KG-Besta, que participou, tipo, minimamente do Batman vs Superman, do que por ter criado o Thanos, que é o principal vilão do MCU. Ah, vamos para outro ponto legal. Então, deixa eu dar um zoom aqui. A Marvel, durante muito tempo, ela tinha um selo Icon. Vocês lembram desse selo? É basicamente um selo onde o quadrinista podia criar uma obra autoral que a Marvel bancava. A DC, atualmente, e ela tem algumas iniciativas, tipo a Vertigo, o Black Label, que, primeiro, é mais interessante financeiramente para o quadrinista, e se a gente falar especificamente da Vertigo, os direitos do quadrinho produzido são do cara, né, do criador. Pensa que isso é muito inteligente. Um cara como o Dennis Kemp, tá, um dos principais nomes hoje da indústria, é legal para DC manter ele ali na volta, sabe? Então, cara, olha só, o que tu acha? Tu faz o Caçador de Marte, que é esse quadrinho aqui, ou seja, tu trabalha pra gente ali na linha regular, mas pô, a gente vai abrir um espaço para tu fazer um gibi chamado Bleeding Hearts de zumbi, que é um zumbi ali que descobre que ele tem coração.
E aí o cara aceita, ele tá fazendo bons trabalhos pra linha de super-herói, que a gente curte, e ao mesmo tempo ele tem um espaço ali pra fazer um gibi autoral. Agora a gente chega na última parte da nossa tese, que é a questão criativa, né? O terceiro pilar, né? Teve o pilar ideológico, financeiro e agora a gente vai pro criativo. Eu não sei, gente, mas parece que depois que o MCU explodiu, os quadrinistas, eles não têm tanta liberdade. Pô, vamos comparar a Marvel de uns anos atrás lá, quando o Joe Quesada estava como editor-chefe. Eu, pelo menos, tinha a sensação que o universo, ele estava sempre em movimento, sabe? Sempre tinha alguma coisa bombástica acontecendo e a gente estava vivendo fases específicas que afetavam, pelo menos, boa parte dos personagens. Agora, pô, vocês estão vendo aí o trailer do Mundo Sob Destino. Cara, parece que o quadrinista ele tá criando dentro da Marvel amarrado, sabe? Ele não tem a liberdade de fazer algo muito ousado. Aí pega a DC. Tá? Eu imagino que a DC também tu não pode fazer qualquer coisa com o Batman. Mas eles têm o universo absoluto, que é ousado pra caramba, né? Tem o uniforme do Batman é diferente, é um Batman mais violento. Eu sinto que a DC ela abre mais o leque pro cara ir lá criar. Ou seja, né, o cara trabalhar na DC, ele vai ganhar mais e ao mesmo tempo ele vai poder fazer o que ele quiser. Parece melhor. Talvez o grande nome hoje dentro da Marvel seja esse sujeito. Pelo menos ele está numa posição de ser uma das mentes criativas, que é o Chip Zdarsky. E ver que ele está fazendo um comercial para DC, por exemplo. Mas enfim. Então o que eu quero dizer é, quais são os grandes nomes que estão hoje na Marvel? Tirando o Jonathan Hickman, ele tem feito... Mas também parece um Jonathan Hickman tão sem vontade, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que a Marvel ela perdeu o poder de atrair os grandes nomes da indústria. Tanto é que, pô, um cara como o Zdarsky, se ele... Gente, ele é uma das mentes criativas da Marvel. E esse cara, ele tá fazendo comercial pra DC, ele não tem um contrato de exclusividade com a Marvel, isso é maluquice. Mas é isso, gente. Talvez não seja um boicote 100% intencional. Eu imagino que, em parte, tá... os próprios quadrinistas, né, eles devem ter o grupo lá do Scott Snyder, o grupo de amigos dele que ele chama todo mundo para trabalhar para DC. Mas eu imagino que, além de talvez uma má vontade, né, seja uma questão até estrutural mesmo, de como a Marvel está enxergando os criadores e como ela está produzindo os seus quadrinhos. Né? Que saudade disso aqui, cara. Olha esse tempo aqui. Eu era feliz e eu não sabia. Né? Que tempo dos Novos Vingadores do Bendis. Vocês lembram, gente? Tinha Marvel Max, tinha... Enfim, a Marvel já foi mais criativa. Eu nem vou mudar a imagem. Vai ficar essa imagem mesmo aqui para fechar o programa. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like. E vocês concordam comigo? Primeiro, olha que curioso, né? A gente está falando de uma possibilidade, né? De um retorno a uma época dos superstars nos quadrinhos. Mas quantos daqueles caras que eu comentei no começo da primeira matéria lá do Hollywood Reporter estão na Marvel? Que loucura, né? Deixa teu like, teu comentário e até o próximo vídeo, tá? Valeu!